Recentemente, compradores de imóveis nos Estados Unidos enfrentam mais um desafio: a Groenlândia, algo que parece estranho, mas já impactou rapidamente o mercado imobiliário. Um longo período de altas taxas de juros esfriou o mercado imobiliário do Cepantewa, e justo quando os proprietários apertados de dinheiro começavam a ver algum alívio. Donald Trump, ao tentar comprar a Groenlândia, fez as taxas de hipoteca subirem após atingirem o menor nível em 3 anos. Poucos dias antes, a taxa média fixa de 30 anos subiu 14 pontos base, chegando a 6,21%. E esse aumento de 0,14% não fica ruim só no gráfico. Até um pequeno aumento pode representar milhares a dezenas de milhares de dólares ao longo de um financiamento, dependendo da sua região. Como uma disputa de política externa afeta seu pagamento de hipoteca, a fala do presidente sobre controlar a Groenlândia para a segurança global gerou a maior divisão na OTAN em décadas, talvez desde sua fundação há quase 80 anos. Após sugestões de que os EUA poderiam tomar a ilha à força, algumas nações europeias enviaram pequenos contingentes militares para lá. Em resposta, o presidente Donald Trump disse que os países criaram um nível de risco inaceitável. Ele afirmou que os ICMS aplicariam tarifa de 10% sobre todos os produtos desses países exportados para a América a partir de 1º de fevereiro, subindo para 25% em 1º de junho. Seria mantida até um acordo para os EUA comprarem a Groenlândia. Porém, se a Casa Branca esperava mudar as posições europeias, estava enganada. A medida endureceu a posição deles e ampliou a disputa. O presidente do Comitê de Defesa da Dinamarca afirmou que Dinamarca e Groenlândia rejeitariam qualquer transferência de soberania. Ele disse que a pressão de Washington só endureceu a posição deles. O primeiro-ministro do Reino Unido, Sir Keir Starmer, disse que o futuro da Groenlândia cabe à Dinamarca e à Groenlândia e criticou tarifas entre aliados. O primeiro-ministro da Suécia rejeitou a abordagem, afirmando que o país não cederia à pressão, enquanto o da Noruega alertou que ameaças não cabem entre aliados. As respostas não ficaram só nas palavras. O mercado levou para o lado pessoal na prática. A União Europeia informou que discute $108 bilhões em tarifas de retaliação e um instrumento anti-coerção, que pode impactar $8 trilhões em ativos dos Stabsitela. Em outras palavras, isso não era apenas barulho político, era um risco que movimentava o mercado, e os mercados não ficaram esperando. Quando investidores perceberam tarifas e tensões na OTAN aumentando, começaram a evitar riscos. Houve uma grande liquidação de ações e títulos, dando a Wall Street sua pior sessão desde outubro de 2025. O Dow caiu 1,8%, o S&P 500 recuou cerca de 2% e o Nasdaq deslizou mais de 2,4%. Com os investidores se afastando do risco, as perdas eliminaram os ganhos acumulados no ano tanto do Nasdaq quanto do S&P 500. O massacre atingiu outros ativos. O dólar caiu à mínima em 2 semanas com a venda de ativos dos ICMS. Ouro e prata alcançaram novas máximas históricas. Nvidia e Broadcom derrubaram as Big Techs, pois investidores evitaram ações de IA mais arriscadas. O que importa aos proprietários é o número que define o valor a ser pago. O rendimento do título do Tesouro de 10 anos, importante para taxas de hipoteca, subiu mais de 4 pontos base e chegou a 4,275%. Rendimentos maiores dos títulos do Tesouro geralmente resultam em hipotecas mais caras e menos dinheiro para quem tem imóvel. Como resultado, o custo de possuir uma casa depende de várias variáveis, incluindo localização, pontuação de crédito, valor do empréstimo, impostos sobre a propriedade e seguro residencial. Para a maioria, a taxa de juros da hipoteca é o principal fator no pagamento mensal. Ginny Thomas, fundadora e presidente do Sarasota Mortgage Group, LTDA, disse ao Yahoo Finance que as taxas de hipoteca são cruciais para compradores, pois influenciam diretamente o valor pago mensalmente. Quando as taxas estão mais baixas, o seu pagamento mensal é menor, o que torna a compra de uma casa mais acessível para você. Taxas mais baixas reduzem pagamentos e aumentam a acessibilidade, enquanto taxas altas excluem mais compradores, sem contar impostos, seguro e outros custos de posse. Flutuações nas taxas de hipoteca não são incomuns. Elas fazem parte de como o mercado funciona. As taxas de hipoteca mudam constantemente e podem variar várias vezes ao dia ao longo de períodos mais longos. Essas mudanças podem impactar muito a acessibilidade para comprar uma casa de um ano para outro. Em dezembro de 2018, por exemplo, a taxa de hipoteca de 30 anos estava em torno de 4,75%.
Em dezembro de 2020, graças ao caos econômico causado pela pandemia de Covid-19, ela havia despencado para 2,71%, uma queda de 57%. Depois da Covid-19, a inflação subiu porque a demanda voltou mais rápido que a oferta. O Federal Reserve elevou os juros, tornando o crédito mais caro na economia. As taxas de hipoteca mais que dobraram desde os menores níveis da pandemia, passando de 7% antes de recuarem. Nos anos seguintes, a Casa Branca tentou reduzir as taxas, e a geopolítica as elevou novamente. No início de 2026, o presidente Trump anunciou uma iniciativa para reduzir as taxas de hipoteca para menos de 6% pela primeira vez desde 2022. Na semana passada, ele postou na Truth Social que orientou Fannie Mae e Freddie Mac a comprar 200 bilhões de dólares em títulos hipotecários. Alegando que isso reduziria taxas de hipoteca e pagamentos, as duas empresas patrocinadas pelo governo aumentariam as compras de títulos lastreados em hipotecas para cerca de 4 vezes os 50 bilhões de dólares adquiridos em 2024. Eles escolheram inundar o mercado com demanda. Os títulos lastreados em hipotecas, MBS, são investimentos formados por pacotes de empréstimos imobiliários. Credores vendem hipotecas para instituições maiores, que as agrupam e vendem aos investidores o direito de receber os pagamentos. Quando a demanda por MBS aumenta, seus rendimentos tendem a cair, geralmente puxando as taxas de hipoteca para baixo junto com eles. Quando a demanda diminui, os rendimentos sobem e as taxas de hipoteca normalmente aumentam. Comprar títulos lastreados em hipotecas influencia os spreads entre o rendimento do Tesouro de 10 anos e as taxas de hipoteca de 30 anos. Historicamente, as taxas de hipoteca tendem a ficar cerca de 1,8 pontos percentuais acima dos rendimentos dos títulos do Tesouro. Nos últimos anos, essa diferença costuma ser maior, mantendo as taxas de hipoteca altas mesmo com a queda dos rendimentos dos títulos do Tesouro. Quando cresce a demanda por títulos lastreados em hipotecas, os spreads tendem a se estreitar, o que pode reduzir as taxas de hipoteca. Um grande aumento nas compras de MBS pode exercer pressão para baixo sobre as taxas de hipoteca, e as taxas caíram para os níveis mais baixos em 3 anos nos dias seguintes ao anúncio de Trump. Mas isso ainda não controla totalmente as taxas de hipoteca, pois há forças maiores que as influenciam. Segundo o Yahoo Finanças, especialistas concordam que comprar mais títulos hipotecários pode reduzir taxas de hipoteca, mas é só solução parcial. A demanda por títulos lastreados em hipotecas é só um dos fatores que afetam as taxas de hipoteca. Exceto por raras pessoas como o presidente, Jerome Powell, do Federal Reserve, ou Xi Jinping, há pouco que você possa fazer para influenciar a maioria deles. Primeiro, existe uma forte relação entre as taxas de hipoteca e a taxa dos fundos federais, cobrada entre bancos por empréstimos overnight. Em essência, se o Fed corta a taxa dos fundos federais, ou mesmo se os investidores esperam que o Fed reduza essa taxa em breve, é uma aposta segura. As taxas de hipoteca também vão cair. A inflação também desempenha um papel importante. Com inflação baixa, as taxas de hipoteca também ficam baixas. Quando os preços sobem rápido, credores exigem retornos maiores, elevando as taxas de hipoteca. A situação econômica afeta a demanda por hipotecas e as taxas de empréstimo. Quando há mais empregos e renda, as pessoas se sentem mais seguras para comprar casa. Isso aumenta as taxas de hipoteca porque mais pessoas buscam empréstimos. Já com economia fraca, menos pessoas querem hipotecas e as taxas caem. Regras e programas do governo afetam a economia e, especificamente, as taxas de hipoteca por meio de políticas voltadas para esse setor. Incentivos fiscais e programas de empréstimos para a habitação acessível podem elevar a demanda por hipotecas, pressionando suas taxas. A Groenlândia mostra que taxas de hipoteca são influenciadas por fatores além da política dos Akuzisewa. Em crises internacionais, investidores buscam segurança nos títulos do Tesouro americano. Essa demanda pode diminuir os rendimentos do Tesouro e aliviar a pressão nas taxas de hipoteca. O fator mais importante que afeta as hipotecas é o rendimento do Tesouro de 10 anos, pois estão intimamente ligados. Taxas de hipoteca caem com a queda do rendimento de 10 anos e sobem quando ele aumenta. Com o aumento das tensões sobre a Groenlândia, cresce a incerteza na OTAN e nos mercados, levando investidores a reavaliarem riscos e elevando o rendimento do Tesouro do Zepatalila de 10 anos. Quando ele sobe, as taxas de hipoteca também aumentam, elevando os custos para proprietários de imóveis. A melhora recente no sentimento do mercado imobiliário foi rapidamente revertida pela nova volatilidade, levando as taxas de hipoteca aos níveis do outono de 2025.
Os efeitos podem persistir, especialmente se a disputa pela Groenlândia continuar afetando os mercados. Se as taxas continuarem como estão, isso pode comprometer a estabilização do mercado imobiliário após 3 anos de baixa nas vendas. Muitos economistas e analistas de mercado esperavam que 2026 marcasse o início de uma normalização gradual, supondo que as taxas de hipoteca caíssem e a volatilidade diminuísse. Quanto mais o impasse durar, maior a chance de taxas de hipoteca altas persistirem, tornando casas menos acessíveis para milhões de americanos. Mesmo com benefícios estratégicos, militares ou financeiros para os Iqaquisarjuq ao controlar a Groenlândia, o aumento nos custos de empréstimos pode dificultar ainda mais o acesso à casa própria para muitos americanos. As taxas de hipoteca e os preços das casas variam conforme o credor e o estado. Como em períodos instáveis, a volatilidade do mercado na Groenlândia tende a impactar mais os proprietários de baixa renda do que os mais ricos. As taxas de hipoteca variam pouco entre os estados. Em novembro, a diferença entre as médias mais altas e baixas era de cerca de 1/4 de ponto percentual, variando de aproximadamente 6,57 a 6,60 no extremo mais alto até 6,36 a 6,41% no extremo mais baixo. No entanto, a diferença nos preços médios das casas costuma ser totalmente diferente. Em outubro do ano passado, a casa média na Califórnia custava cerca de 833 mil $. No outro extremo, ainda era possível comprar uma casa nova por menos de 250 mil em média, em lugares como Louisiana, Michigan e Virgínia Ocidental, com Iowa tendo o menor preço médio de casas em 228 mil. Esse aumento de 0,14% na taxa de hipoteca causado pela disputa com a Groenlândia dói mais do que um aumento tão pequeno sugeriria. Na Califórnia, um aumento de 0,14 ponto nas taxas de hipoteca elevaria o pagamento mensal em cerca de $70, somando cerca de $23 mil ao total do empréstimo. Em Iowa, onde o preço médio de uma casa é 3,60 e 5 vezes menor que na Califórnia, o mesmo aumento na taxa elevaria o pagamento mensal em cerca de $35, mas quanto ao preço da casa, esse aumento pesa mais, somando cerca de $12.700 durante toda a hipoteca. Para famílias de baixa renda, pequenos aumentos nos pagamentos já são difíceis de suportar. A manutenção das taxas altas aumenta ainda mais essa pressão. Então, isso vai piorar? Ou existe uma saída? Após turbulência no mercado sobre a Groenlândia e participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, em janeiro de 2020, em 2026, o presidente Trump anunciou acordo preliminar com a OTAN sobre o futuro da Groenlândia. Ele também retirou a ameaça de tarifas extras aos aliados europeus e afirmou que não usaria força para buscar a posse americana. Embora nenhum detalhe adicional tenha sido divulgado até agora, os proprietários de imóveis nos Seamtin Deals vão torcer para que a taxa de hipoteca reaja tão fortemente a essa notícia quanto reagiu aos acontecimentos anteriores relacionados à Groenlândia, só que na direção oposta. Se o mercado acreditar que essa disputa está esfriando, os rendimentos dos títulos do Tesouro podem cair e as taxas de hipoteca podem cair junto com eles. Mas se a situação na Groenlândia se transformar em um impasse prolongado que continue assustando os investidores, os compradores de imóveis podem acabar tendo que pagar essas taxas mais altas por mais tempo do que qualquer um esperava. Assista aos economistas prevendo quando a economia dos 37 mil vai colapsar. Veja a data ou clique neste vídeo.